O Congresso Nacional está discutindo o homeschooling, que nada mais é do que a possibilidade de estudo em casa para que os alunos se preparem para todas as disciplinas e que possam seguir em frente para a faculdade sem nunca ter pisado numa escola. É bom ou é ruim? O que você acha disso? Esse é o tema de hoje. Olá, amigos. Eu sou o professor Frederico Carvalho e hoje vou conversar com vocês sobre um assunto que me preocupa muito, que é o homeschooling, ou seja, você estudar em casa, o aluno estudar em casa e se preparar em casa para concursos, para vestibulares, para Enem e assim sucessivamente. Bom, isso é uma ideia que acontece em alguns lugares, mas não é uma coisa normal de acontecer. E do Brasil, a gente sabe que até o presente momento, nós estamos no dia 7 de junho de 2022, então até esse momento a escola é obrigatória. Escola é obrigatória, tem muita gente que requer o direito de instruir seus filhos dentro de casa, mas a gente tem vários pontos, várias polarizações, e eu vou começar por uma situação que já preocupa. Assim como a inclusão ela é um assunto que precisa ser pensado em termos de execução, porque hoje em dia a gente tem uma decisão de incluir, 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 incluir. Mas a gente não percebe quais são as possibilidades de inclusão, a gente não vê cada coisa no seu lugar, a gente simplesmente determina que inclua. Isso é um perigo, mas é bem melhor do que excluir. Analisando direitinho, é bem melhor do que excluir. Por quê? Porque quando o aluno não está na sala, quando o jovem, a criança não estão em sala de aula, não estão em classe, o seu desenvolvimento muito provavelmente se torna diferente, diferente para pior. Né? A necessidade de relacionamento, a necessidade de contato. Nós tivemos aí a pandemia, uma pandemia severa, uma pandemia que deu o que fazer, e houve um desestímulo muito grande por parte dos alunos. Por quê? Porque eles só se encontravam na aula virtual, quando se encontravam. Né? Quantos alunos perderam o ano porque realmente não se sentiram em condições de seguir à frente? Ou as escolas acharam que não estavam em condições de seguir em frente? E realmente a convivência, a presença do professor, a presença do colega, a presença da equipe da escola faz muita diferença no estímulo, no desenvolvimento das pessoas. Pelo menos eu penso assim, e permitam-me pensar. E justamente aí é que a gente precisa analisar. Bom, eu quando dirigia a TV Ponto de Vista, há vários anos atrás, cheguei a entrevistar pessoal da APAE, cheguei a entrevistar pessoas especializadas em inclusão e todas elas disseram o seguinte, pessoas que botam a mão na massa. Não basta incluir sem ter uma preparação. E eu pergunto, quais as escolas que têm essa preocupação? Ou melhor, não é nem a preocupação, mas quais são essas escolas que têm condição de fazer essa preparação? As escolas têm que fazer. É bonito. Mas as escolas, elas ainda são as maiores empregadoras particulares em todo o Brasil. São grandes empregadoras. Elas empregam oficialmente professores, professoras, auxiliares, pessoal de secretaria, pessoal de limpeza, pessoal de merenda, né, técnicos. Então, não basta a gente pensar que, toma, escola,
Assume a sua responsabilidade porque o filho é seu. Ah, bom, há estados, há municípios que assumem com seriedade a responsabilidade da inclusão. Há. E a responsabilidade da inclusão depende de leis que sejam adequadas às duas partes. Ah, Frederico, você não é a favor da inclusão? Sou a favor da inclusão. Não a inclusão como ela tem sido feita. Porque hoje a gente fala em inclusão, quer colocar o aluno numa sala de aula, mas, por exemplo, esquece que tem aquele pessoal que também não é de inclusão. A maior parte dos dispositivos legais já está falando em adequar o número de alunos com inclusão em sala de aula ao percentual existente de número de crianças ou de adolescentes com aquela síndrome na sociedade. É um cálculo que se faz analisando principalmente IBGE ou alguns institutos que trabalham com esse assunto para você poder parear, você ter um número de alunos que seja decente, que seja o decente aí não é no sentido de que possa honrar simplesmente, mas é no sentido de que o atendimento seja efetivo, que o atendimento realmente se dê. Não adianta você dizer que está colocando não sei quantas crianças de inclusão na sala de aula e a turma não andar. Não funciona isso. Então, isso tem que ser analisado, tem que ser parametrizado em termos de um quantitativo que dê para a escola conseguir manter aqueles alunos com dignidade. A dignidade é fundamental. Não basta simplesmente, não, essa escola inclui, então vamos botar lá. Mas a escola não vai poder fazer turmas só de inclusão, porque você está incluindo nada. Você está pegando pessoas todas com uma mesma síndrome ou com síndromes parecidas e colocando lá dentro. Não funciona. A minha concepção não funciona. E não é isso que prevê a lei. A lei prevê, as leis, de modo geral, prevêem que nós tenhamos pessoas que tenham deficiências junto com pessoas que não tenham deficiências. Então, nós precisamos, como eu disse, parametrizar. E não é só isso. As leis dizem assim. Agora mesmo saiu a deliberação 399 do Conselho Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro, firmando, definindo que as escolas do sistema têm que incluir, têm que matricular os alunos. Aqueles que têm a dificuldade têm que ser matriculados. Mas ninguém diz como é que a escola sobrevive, porque a escola não pode cobrar por isso. Não pode cobrar pelo mediador, não pode cobrar pelo serviço especializado, não pode nada disso. Apenas inclui. Quanto custa a escola para um aluno que deu a sorte ou teve a graça de não ter nenhuma deficiência? X. Quanto é que custa a mesma escola para aqueles alunos que dependem de serviços especiais porque, por um motivo ou por outro, não compete a gente julgar, são coisas que a Deus pertence, mas que precisam de um atendimento especializado, o mesmo X do outro. Ah, bom, mas as pessoas são pobres, elas não podem pagar mais, está difícil. Mas eu acho que aí estaria a responsabilidade de um governo sério de auxiliar as escolas, ou, melhor ainda, se não quiser auxiliar as escolas, auxiliar as famílias que têm essas dificuldades, mesmo porque o número de famílias com problemas deverá aumentar. A tendência do aumento no número de pessoas, no número da população, na quantidade populacional, também é diretamente proporcional ao número de pessoas que podem ter uma deficiência intelectual, uma deficiência física, uma deficiência visual, seja lá qual for.
né? Então tem que se pensar sim, tem que se pensar com muita firmeza, com muita qualidade, não é? Então, nada de enganar, nada para inglês ver. Não, tem uma síndrome, bota lá dentro da sala. Não é assim. Você tem que ver o que realmente aquela pessoa precisa, o que realmente é necessário para a vida dela, como é que ela vai se desenvolver melhor. Tá? Às vezes, a única coisa que ela precisa é ter um computador na frente. Às vezes, a única coisa que ela precisa é sentar mais à frente na sala de aula, não ficar tão distante. Às vezes, a audição, ela ouve muito bem com um ouvido, não ouve com o outro. Às vezes, ficar perto de uma parede é bom para ela, porque facilita. Tem mil situações, mil situações. E todas elas precisam ser contempladas antes de você simplesmente apontar e dizer assim, inclua. Não é assim. Por outro lado, vamos analisar o outro lado. Um país que fala tanto na necessidade de inclusão começa a trabalhar a exclusão. Sim, porque o homeschooling, na minha concepção, nada mais é do que exclusão. A lei é clara que você não pode terminar, aliás, você não pode entrar numa faculdade sem ter o ensino médio completo. Isso está na lei. Você não pode ir para uma faculdade sem ter o ensino médio completo. E se eu terminar o ensino médio com 5 anos de idade? Nada a ver. Se você é superdotado, se você já foi verificado, avaliado, testado e terminou o ensino médio com 5 anos de idade, uma coisa que, é claro, é hipotética. Você terminou o ensino médio, você pode ir para a faculdade. Tem gente no Brasil com 12, 15 anos fazendo faculdade de medicina? Tem sim. Entende? Isso é permitido. Não é permitido pular o ensino médio. Isso não. O ensino médio é obrigatório. Tem que fazer. A idade é outra história. Você pode fazer com 70, com 90 e pode fazer com 12. Fez o ensino médio. Pode ir para uma faculdade. Agora, o homeschooling, né, a escolaridade dada em casa, com auxílio de professores ou não, os pais sendo os preceptores, sendo as pessoas que vão dar a aula, ou pessoas conhecidas que são especializadas, você pode até ter uma boa qualidade de aprendizado. Você pode ter um excelente trabalho, ensino-aprendizagem impecável. Mas educação não é só isso. Educação não é só ensino. Educação é relação. Não adianta nada eu ter uma pessoa com um nível elevadíssimo de qualidade, de ensino, e não ter o mínimo traquejo para lidar com as pessoas. Não saber lidar com situações do dia a dia, não saber lidar com conflitos, não saber lidar com as pessoas à volta. Não adianta nada. Então, nós não vamos ter a educação integral que tanto nós proclamamos, tanto o governo pede, os governos, porque não é um, são vários. Ao longo dos anos sempre se fala em educação inclusiva, educação continuada, né? Não pare, estude, aprenda. Aprender não é só estudar, aprender é lidar com as situações do dia a dia. Aí a gente matricula numa escola só para verificar se a pessoa está cumprindo os componentes curriculares. Justo no momento em que se fala em Base Nacional Comum Curricular, que para mim é engodo. Mas a gente precisa ter um discurso único, um discurso que faça sentido. A gente fala em inclusão, principalmente das pessoas com algum tipo de deficiência. A gente fala em Base Nacional Comum Curricular quando a gente sabe que a maior parte dos estudantes, se puderem optar por disciplinas,
por alguma coisa que interesse, vão optar por, nesse momento, 2022, vão optar por falar sobre internet, sobre a animação cultural, sobre, como é que a gente chama? Tem um nome para isso, eu já vou lembrar. Mas, legal, mas isso exige olho no olho. É diferente eu estar falando aqui, nesse momento, e achar que isso aqui resolve. Não, eu tenho que falar olho no olho, eu tenho que ter uma expressão que as pessoas possam estar comigo, possam também conversar comigo. Eu tenho que falar com meus alunos, com meus colegas, professores, com as pessoas que estão à minha volta, me comunicando diretamente. Não basta eu estar aqui atrás de um computador ou na frente de um computador, como queiram, com livros e cadernos na mão, aprendendo muito e não dividindo esse aprendizado e não permitindo que outras pessoas dividam esse aprendizado comigo. Eu sou contra o homeschooling. Não vou negar a vocês. Sou contra. Acho que isso é elitismo. Um elitismo bobo. Um elitismo caro que serve para colocar uma única pessoa, duas pessoas, numa situação assim de vanguarda, e depois essas pessoas vão prestar os melhores vestibulares para onde? Para as universidades públicas. Tirando lugar daquelas pessoas que estudaram com dificuldades, não só na escola particular, mas também na escola pública, e principalmente na escola pública, que não tem condição de dar essa qualidade toda. Eu sei que mexeu muito com a cabeça de vocês. Afinal, ele é a favor da inclusão, ele é a favor da BNCC, ele é a favor do homeschooling. Eu, por acaso, eu não sou a favor de nenhum dos três. Quer dizer, da inclusão sim, mas a inclusão bem feita, a inclusão analisada, como eu aprendi com o pessoal da APAE aqui em São Gonçalo, como eu aprendi com o pessoal da APAE em Niterói, quando eu tinha contato com essas pessoas, quando eu estava na faculdade de educação, que a faculdade de educação era do lado da APAE. Então, eu lembro que havia pensamentos, análises mais bem cogitadas, mais bem amarradas com relação à inclusão. A inclusão é boa, mas a inclusão tem que ser bem feita. Não basta, como eu já disse, pegar aquele aluno que tem uma deficiência, seja ela qual for, pode ser um autismo, pode ser uma deficiência visual, uma deficiência auditiva, e simplesmente jogar na turma. A gente tem que ter pré-requisitos para poder ajudar essa pessoa, porque essa pessoa vai ajudar a gente. E não adianta, por outro lado, segregar o aluno, jogar ele em homeschooling, dizer que a vida está toda resolvida a partir do momento que ele está no homeschooling, porque ali ele vai aprender tudo o que ele precisa e até mais, porque serão os melhores professores, a melhor equipe, um dinheiro bem empregado, para uma pessoa que provavelmente vai ter uma vida muito pouco proveitosa, não em termos profissionais, mas em termos pessoais mesmo. Eu acho problemático, mas não tenho a única opinião. Você pode concordar comigo e não concordar. Escreva aí, deixe seu recado para a gente, porque a gente podendo, a gente responde. E se a gente não puder responder nos comentários, não é? A gente faz um vídeo a respeito. Quem sabe a sua pergunta, o seu questionamento não seja motivo de um novo vídeo, tá certo? Inscreva-se no canal, por favor, você não sabe como ajuda. Se você gosta do conteúdo, inscreva-se. Dá o seu joinha aí, né? Inscreva-se e faça seu comentário. A gente vai gostar muito. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.